Olá pessoal, aqui é o professor José Hamilton e neste vídeo vamos ver como é a produção do ar comprimido. O ar comprimido requer certa qualidade, então as seguintes variáveis são importantes tanto na geração quanto na distribuição do ar comprimido. Pressão requerida pelos equipamentos, bem como a vazão necessária para suprir a demanda. Essas duas variáveis estão relacionadas diretamente com o compressor. Além disso, é necessário tomar cuidado com o teor de água, que quanto mais baixo, melhor, para que se evite a oxidação dos componentes pneumáticos. O teor de partículas sólidas, que também deve ser o mais baixo possível, evitando que ocorram travamentos das partes móveis dos componentes pneumáticos, e a quantidade correta de teor de óleo, que é adicionado ao equipamento pneumático para a correta lubrificação das partes móveis. É uma quantidade bem pequenininha. Os eventos que ocorrem na preparação do ar comprimido são os seguintes. Ao comprimir o ar, a sua temperatura se eleva. A água que está contida no ar devido à umidade relativa fica concentrada e transforma-se em vapor. Então é necessário resfriar esse ar comprimido. Ao resfriar o ar comprimido, o vapor se condensa, ou seja, vira água, que tem que ser eliminada. E podem estar presentes partículas sólidas, como fragmentos de óleo do próprio compressor, partículas metálicas que se desprendem do compressor ou da tubulação, e também partículas que foram aspiradas pelo compressor, apesar de existir um filtro em sua entrada. Todas essas partículas devem ser removidas para que o ar fique com qualidade. Sendo assim, a preparação do ar comprimido consiste em compressão, redução da temperatura, remoção de água, remoção de partículas sólidas, controle da pressão e adição de lubrificante. Os três primeiros itens acontecem no momento de produção do ar comprimido e os últimos três durante a distribuição, mais especificamente antes de cada equipamento. Vou reforçar essas fases de preparação do ar comprimido usando um esquema. A compressão do ar ocorre por meio de um compressor. Neste esquema temos a representação de um compressor alternativo de dois estágios. O compressor é acionado por um motor elétrico e, neste caso, a transmissão é por polia e correia. A redução de temperatura é feita pelo resfriador, que nada mais é que um trocador de calor que usa água refrigerada. A remoção de água ocorre logo em seguida. Primeiro, há um separador de água, já que, ao resfriar o ar comprimido, a água se condensa e deve ser eliminada. Apesar de remover muita água, o ar comprimido ainda não está seco, então ele passa por um secador logo em seguida. Depois da remoção de água, o ar comprimido produzido vai para um reservatório, onde fica armazenado. Ou seja, na saída do reservatório está a rede de distribuição de ar comprimido, que abordarei em outro vídeo. Apesar de toda a umidade já retirada, ainda acumula-se água no fundo do reservatório e, por isso, ele possui um dreno para sua eliminação. O motor é comandado por um quadro elétrico ligado à energia. Por sua vez, esse quadro elétrico está ligado a um sensor de pressão, o pressostato, que fica no reservatório. Quando a pressão cai abaixo de certo valor, o compressor é acionado e comprime mais ar. Quando a pressão atinge um valor máximo determinado, o compressor é desligado. A remoção de partículas sólidas começa com um filtro na entrada de ar do compressor, mas também há filtros antes de cada equipamento pneumático. O controle de pressão e a adição de lubrificante também ocorrem antes de cada equipamento e por isso não aparecem neste esquema. Por fim, vou adicionar as válvulas bypass para completar o esquema e já explico sua função.
Pronto! Esse é o esquema de produção e armazenamento de ar comprimido. Vamos entender como funcionam essas válvulas bypass. Para facilitar a explicação, vou usar apenas essa parte do diagrama anterior e vou numerar as válvulas como 1, 2 e 3. Em condição normal de operação, as válvulas 1 e 2 estarão abertas, enquanto a válvula 3 estará fechada. Dessa forma, o ar comprimido passa normalmente pelo equipamento. Mas e se o equipamento sofrer algum dano e precisar de manutenção? É nesse caso que as válvulas bypass entram na jogada. Para colocar o equipamento em manutenção, as válvulas 1 e 2 devem ser fechadas, enquanto a válvula 3 deve estar aberta. Nessa condição, o ar comprimido não passa pelo equipamento, que fica isolado do restante do circuito. Claro que não é a condição ideal, mas é preferível continuar operando com o ar comprimido não passando por esse equipamento do que ter de parar a produção para efetuar a manutenção. Agora que vocês já conhecem todo o processo de geração e armazenamento do ar comprimido, é importante entender cada um dos componentes que foram citados. São eles: compressor, resfriador, separador de água, secador e reservatório. Mas isso fica para outro vídeo. Até mais!